Com os sucessos de BoJack Horseman, Big Mouth e atualmente com Desencanto, tem crítica aqui em cima, a Netflix vem investindo massivamente em conteúdo original. E nesse caso, chama os criadores Roger Black, Wako Ogaine, criadores também da animação Brickleberry, foi até 2015, se eu não me engano, para produzir a nova animação Police Paradise, ou Polícia PD, se eu não me engano, e que basicamente tira bastante sarro de uma polícia em uma cidadezinha bem no interior dos Estados Unidos. A sinopse basicamente é que um policial novato, ele começa a trabalhar nessa delegacia que é totalmente disfuncional. E é claro, o pai dele é o chefe da delegacia. E no meio de toda essa confusão e bizarrice, ele acaba tendo que desvendar um grande crime de tráfico de drogas. Paradise Police, ele tá fazendo atualmente parte dessa, eu vou chamar de grande tradição, de animações adultas, que elas têm que ser bastante engraçadas para um público adulto, mas também elas não podem ser apenas engraçadas. Elas têm que ter uma crítica social em algum sentido. E nesse caso, sobre violência policial. Polícia em geral, na verdade. Essa produção, ela é bem rápida. São 10 episódios de 23 minutos cada. Bem rapidinho de assistir. E tem... Cara, são piadas rápidas, sarcásticas, na sua maioria, e que além disso faz pensar sobre a conduta policial. Aqui ele foca nos Estados Unidos, mas cara, a gente consegue trazer muito bem para a nossa relação de Brasil. Eu que moro aqui no Rio de Janeiro, consigo facilmente me identificar com as situações. E é claro, nada disso tira a grande graça da animação que é. Todos os episódios são sensacionais de assistir, são engraçados se você pegar o gosto da graça que eles apresentam. E sinceramente é uma boa adição à Netflix. Mesmo que ela já tendo ótimas animações, nunca é ruim trazer algo novo. E algo bom também. Bom que é importante. E para falar dessa diferença de humor, enquanto Paradise ela fundamenta o seu humor na violência, na humilhação dos personagens, em situações surrealistas, em piadas de pinto e bunda, e sem querer dizer mais coisas para não levar flag aí do YouTube, é diferente das outras animações adultas. Por exemplo, o Desencanto, ela também é uma animação adulta, que também baseia-se em comédia, só que vai totalmente para uma área medieval. Em vez de ter essas necessidades de piadas com pintos, bundas, peido, ela faz piada de situação, é puro meme. Você enxerga todos os memes ali. E é claro, quando fala desse cunho social, dessa crítica social, ele vai todo em direção ao gênero de fantasia. Na verdade, a própria princesa explicita isso. O que ela tem que ser, o que ela deveria ser, o que ela pode fazer. Se eu fosse falar de outra animação, temos Big Mouth, que faz humor sobre a puberdade e que traz pontos mais profundos sobre a adolescência, sobre o que é toda a desenvoltura, esse descobrimento. Então, mesmo tudo sendo animação adulta, cada uma dessas adições da Netflix acaba tendo um público específico e um motivo e um objetivo. Essa animação não tenta fazer os policiais de bons moços, nem mesmo a população. Todo mundo ali acaba tendo os seus defeitos, seus crimes. Todo mundo tem alguma coisa de errado. Não existe santo nessa história. Pra você ter noção, nós também temos todos os tipos de estereótipos da polícia. Tem essa noção de polícia americana. Temos o chefe Randall, que ele é um personagem meio burro, mas também não é bem espalhado. Nos primeiros 2 minutos da série, ele leva uns tiros na bola que ficam perturbando isso a animação toda. E é claro, foram arrancados pelo próprio filho dele, que é o protagonista da série. Uma ótima piada. Então, esse é o tipo de humor, é tiro nas bolas. Nós também temos um policial que é idoso, que é bem idoso e é extremamente racista, que ele também faz essa representação. Temos o policial negro, que no caso é o único policial negro de toda a história. Temos um policial que é extremamente obeso e é meio inocente, ele representa mais ou menos um personagem do sul dos Estados Unidos, aquele caipira meio bobão e bonzinho. Em contrapartida, nós temos a única policial feminina, que é extremamente agressiva e raivosa e que também adora assediar, quase sexualmente se ela conseguisse, esse personagem que é gordo. E é claro, nós temos um cão policial que é extremamente drogado, porque, bem, ele é um fornecedor de drogas e é moralmente muito questionável. Todo mundo ali é
questionável em todos os sentidos. E é claro, todos esses estereótipos, a gente já viu eles em outras obras. Você não consegue demorar muito. Tem um exemplo clássico aqui que eles têm um episódio que é basicamente dedicado à Loucademia de Polícia, só que é um pouco atualizado para os tempos modernos. E se for falar dessas localizações, você tem muita localização dos Estados Unidos. Você tem tanto de cultura pop, você tem os personagens do Stranger Things, você tem um episódio dedicado a D&D, que acaba sendo o mesmo. Você tem um episódio sobre fake news, você tem um episódio que fala sobre as eleições do Trump, sobre disputas de jornais, a CNN contra a Fox. E é claro, a série também mostra a hipocrisia dessa polícia e dessa sociedade em geral. Eu falo dessa hipocrisia que todo mundo acaba sendo errado, acaba tendo seus defeitos, mas eles ainda cumprem a lei, mas ninguém também é muito perfeito, eles deveriam, não deveriam. E fica sempre nessa discussão. E é claro, é uma série extremamente engraçada que chega ao surrealismo. Eu não sei se seria surrealismo, porque tem coisas que são tão reais, são surreais demais para serem só surrealismo. Por exemplo, nós temos uma questão sobre a violência policial, que ela é retratada no episódio em que nós temos o personagem negro, que ele acidentalmente atira nele mesmo. Ele se vê no espelho, vê um negro armado e atira no espelho, e a bala ricocheteia e bate nele. E o incidente acaba sendo filmado pela televisão e acaba virando um escândalo na cidade. Como mesmo aconteceu nos Estados Unidos, o Black Lives Matter, a vida dos negros importam. E acaba tendo essa grande bizarrice, que é o mesmo personagem que atirou nele mesmo. Começa a surgir grupos apoiando ele, apoiando o policial que atirou, falando que a pessoa que ele atirou era um traficante, e outras pessoas, o outro grupo de jornal, falando, não, os negros importam, você não pode atirar neles, mesmo sendo o mesmo personagem. E isso, o próprio personagem entra num parafuso louco, ele acaba pegando duas personalidades ao mesmo momento. E ele já não sabe o que ele é, se ele é policial, se ele é negro, se ele é os dois, o que ele deveria fazer. E é claro, termina com uma super piada. É tudo errado, tudo errado, tudo errado. Muito bizarro. E é claro, como é uma animação, o importante mesmo, fora a animação, é claro, tem que enxergar, é a dublagem. E cara, a Netflix ela consegue acertar tão bem nas dublagens brasileiras. Eu acabei assistindo em português porque animações têm que ser vistas em português. E diferente de Desencanto, que não tem todos esses memes porque ela ficou conhecida, lá no Facebook você vai ver tudo isso. Ela tem um time show. Nesse time de é um time excelente de dublagem. É um time excelente de dublagem. São essas vozes em português quanto em inglês que dão vida aos personagens. E não só isso, o texto é muito bom. E é tão bom essa dublagem que em situações normais onde se sentiria repugna pelos acontecimentos aqui torna-se em escárnio. Eu senti graça dos personagens pelas vozes que eles conseguiram. Em suma, sem querer me alongar muito, esse show não é para todos. É uma animação e já vai tirar um pouquinho do público, mas além disso, é uma animação que está mais ligada para South Park, com essas piadas, só que seria um South Park fim de noite, a última sessão, sei lá. Mas talvez seja isso que a Netflix precisa para aumentar a sua lista de animações. Ter animações variadas, tudo para um público adulto, mas com várias situações e tipos de animações. E é claro, a crítica sobre a polícia e a sua dublagem são os pontos mais altos, mas o que pode acabar afastando algumas pessoas seja suas grandes doses de piadas sobre pinto, bunda, piadas de pum em geral, que nem todo mundo se agrada. Também não acabou sendo muito meu forte, mas deu para relevar grande parte deles. Então, gente, sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Qualquer coisa, podem comentar. Adoro responder comentários. Se inscrevam se possível. Rumo aos 1000 inscritos agora. Então, até depois.